Um alienígena pegou ele por trás. Ele não viu. Aí falou no ouvido dele, calma que tá tudo bem. Tudo bem. Ela fala que ela foi visitada pelos seres e tudo mais. Eu tenho a impressão que tinha alguns desenhos dos seres, né? Então, tem desenhos. Desenho acho que tinha, só que o pessoal não sabe de onde que veio isso. Aproveitar que falar do ET de Varginha, porque eu falei que é um macaco. Aí a galera veio falar assim, que absurdo que é o macaco. Ah, o absurdo é eu falar que é o macaco, não é você achar que é o alienígena, não. O grande problema é o que não é. Só a nossa querida fita é que vai responder, cara. A Operação Prato, ela foi uma operação psicológica? Porque existe essa hipótese, essa hipótese aí, né? sempre vai existir quando você tem um evento dessa magnitude, né? Até o ET de Varginha e por aí vai. O que eu costumo dizer é que às vezes tem duas coisas rodando ao mesmo tempo. Entendeu? Certo. Tem algo insondável junto com uma operação psicológica. Por quê? Porque o coronel Irangê Holanda, ele mostrou implante dentro do corpo dele. Agora, pode ser um MyLab, uma Military Abduction? Pode. Podem ter feito sob o domínio do mal, um Manchurian Candidate com ele, colocaram implante no cara e criaram uma memória falsa. Hoje a gente sabe que implante de memória é uma coisa... Não é muito difícil fazer. Muita gente vai pra essa linha aí, porque falam que... Porque tem muita história do Irangê Holanda que não tá em relatório e não bateu. Ah, entendi. E não bate com nada. Então, tem gente da própria FAB, lá na época, né? Que fala que ele tava inventando um monte de coisa. Que era... Não fazia sentido. Mas as partes dos documentos que mostraram tinham alguns desenhos estranhos, né? Fotografia e vídeo eu não vi, acho que não liberaram, mas... Tinha alguns rabiscos, assim, curiosos, né? Sim. Agora, o negócio do chupa-chupa é bem estranho, né? Porque eles evacuaram a ilha de Colares, uma cidade de pessoas pescadores, né? Ribeirinhos ali. Aí o pessoal tá, sei lá, num barco pescando, desce como se fosse um raio laser, fura a pele do cara e chupa o sangue do cara, né? Tem entrevistas com a médica ali de Colares que atendia as pessoas, né? Tem. As pessoas tudo murcha assim, meio sem sangue, né? Isso. E com os furos no pescoço. Isso eu não sei como é que se explica um negócio desse, né? Assim, pode ser uma lavagem cerebral? Pode, mas evacuaram a ilha, ficou só o padre e o prefeito. Aí a Força Aérea veio, né? Então, assim, algo... Colares ali, Operação Prato, é um negócio, uma história muito estranha, né? É estranho. Algo muito estranho aconteceu. Estranho. Eu não sei explicar, não, mas... É difícil botar tudo na conta de uma operação psicológica, né? Ah, tá, entendi. 100% é difícil, né? Você pode botar uns 70%, 80%, agora 100%. Sempre tem um dedinho assim que não sobra, né? Porque tem as explicações, uma delas é operação psicológica, a outra dela é que eles estavam testando o efeito numa população. Entendi. Entendeu? Escolheram os ribeirinhos para ver. Exatamente. Vamos chegar aqui com um negócio... Tipo uma... Como que eu posso dizer? Talvez um experimento sociológico. Sociológico, exato. Pode dizer isso, eu já vi histórias de pegar um cruzeiro, né? Pessoas sem saber e desligaram o motor, falaram, acabou a gasolina, já era. Aí os caras... Virou um Mad Max, né? Começaram a sobrevivência ali, comida era um experimento, era um experimento, né? Pode ter sido isso, né? Então, porque tem essas linhas todas aí que o pessoal vai, né? Só que, às vezes, como eu digo, às vezes foi tudo ao mesmo tempo. Entendi. Às vezes foi uma coisa que era russa junto, que eles achavam que eram os russos, né? Que estavam... Eles pensaram que eram os russos, eles chegaram a pensar que eram os japoneses também, porque ali tinha uma comunidade japonesa. Uma colônia forte ali. Forte ali, e podia ser algum armamento deles para proteger as propriedades, entendeu? Entendi. Então tem tudo isso aí. Tem várias camadas de leitura. Tem várias camadas. Você vai de uma operação psicológica até alienígena, anjos e demônios, né? Exatamente. É difícil. Porque o problema do alienígena, o que, assim, na minha visão, viu, galera? Que vocês podem me xingar à vontade aí. O que é fraco é porque não tem, assim, o relato de seres mesmo. Seres, né? Eles não têm. O que tem é... Da Operação Prato, você diz? Da Operação Prato, o único que relata seres é o Holanda. Mas Só que eles falam que ele já não estava... Ele foi... O que eu me lembro dele falando, daquela entrevista de 3 horas... Isso. Foi que um alienígena pegou ele por trás. Ele não viu. Isso aí tem essa parte aí também. Aí falou no ouvido dele, calma que tá tudo bem. Tudo bem, isso. E aí ele diz que ele achou que fizeram o implante pelo ouvido. Aí depois exatamente. parece no braço, ele mostra na pele ali. É isso mesmo. Eu acho que ele não viu, né?
Mas eu tenho... Eu posso ser uma memória errada minha, mas eu tenho a impressão que tinha alguns desenhos dos seres, né? Então, tem desenhos, desenho acho que tinha, só que né? o pessoal não sabe qual de onde que veio isso. Então qual é a procedência do desenho? Porque você pega os relatórios e tudo, não tem ser nenhum. Tá. Nos relatórios oficiais não mais tem ser. naves e luzes, né? É mais o laser, luzes, né? Que é o chupa-chupa. E aí o que você tem são eventos que ocorreram paralelos, um deles famoso que é o da Olaria Koifer, Sim. Entendeu? Que foi ali perto, aonde uma das pessoas ali falou que viu descer o ser e tal, e não sei o quê. E o de uma grande testemunha, que é a tal da Silva Mara lá, que hoje é uma senhorinha, ela não fala com ninguém mais, entendeu? Sim. Que ela voltou a ser idade mental, tipo de 13 anos. Caramba. Depois disso. Entendi. Que ela fala que ela foi visitada pelos seres e tudo mais e tal. Isso deu um impacto psicológico nela tão forte que ela ficou meio sequelada? Ela ficou totalmente sequelada e ela... Isso é interessante, né? A consequência psiquiátrica, né? Psiquiátrica, cara. Mas aí, assim... Isso é estranho. Se a gente pensar por alienígena, agora se pensar pelo lado de foi uma operação, uma coisa assim, puta, é responsabilidade pra caramba, né? Também. Você ferrar com a vida de uma galera, cara. Destruíram até hoje, né? Até hoje tem gente mal por causa disso. Mas assim, você vê aqueles experimentos que os próprios americanos faziam na população, né? Da sífilis, né? O Tuskegee, né? Então aí você vê que essa maldade aí, infelizmente, não é rara, não. Cara. Você fazer maldade com a tua própria população, né? Qual que era a finalidade, por exemplo, de uma operação como essa ter acontecido num lugar tão remoto? É que eu acho que é ilha, né? Ilha de Colares, o controle é mais fácil, as pessoas têm uma visão de mundo mais assim, folclórica, né? Então acho que encaixa melhor. Um nível intelectual muito baixo, entendeu? Pra dizer que a pessoa melhor, né? Pra dizer que a pessoa tá alucinando também é mais fácil, entendi. Tanto que o helicóptero, testou um negócio muito legal na Operação Prato, que pouca gente, acho que ninguém sabe. Eles só pousaram lá uma vez de helicóptero. E o helicóptero foi um experimento. Porque eles queriam pousar de helicóptero para ver se a população falava assim, cara, a luz faz um barulho igual esse aparelho que eles pousaram aqui. Porque imagina, que nós estamos, o pessoal não entende, né? Em 1977, apareceram essas luzes ali na Amazônia, na região de Vigia, Colares, né? Aquela região ali no norte do Brasil. Ali é Pará, não é? Ali é Pará, isso. O pessoal ali nunca tinha visto um helicóptero na vida. E aí, eles chegam de helicóptero um dia e pousam ali. Sim, já gera de propósito para ver qual que seria a reação do povo. Então, esse lance de tentar medir a reação, isso aí aconteceu de alguma forma. Sim. Né? Eu creio que os americanos, talvez combinando isso já com os russos num back channel, né, nas conversas secretas, eles já... É como se fosse um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Por exemplo, chega um ponto que fala, cara, vai ter a Terceira Guerra, a gente vai ter que jogar bomba atômica. Eles fazem uma invasão alienígena falsa para falar, para tudo, estamos sendo invadidos, vamos... A briga não é mais nossa, é nós contra eles. Entendi. Eu acho que é um seguro contra a Terceira Guerra Mundial. Saquei. Uma operação psicológica. Claro. Como? Usando TR-3B, essas aeronaves exóticas aí da Northrop Grumman. Não, é nave até holograma também. Claro. Né? Não, armamento, nave, avião, para fazer essas coisas, ele tem. Né? Com certeza, essas empresas têm avião aí que você decolar e hoje passar aqui em cima, você vai achar que é um disco voador. A galera infarta, né? Você vai achar que é um disco voador, Sim, cara. Com certeza. Quando você vai nas fazendas por aí e vê os drones que existem hoje de pulverização, você fala, cara, se esse negócio levanta aqui e a pessoa não conhece, já era. É um disco voador, Eu já filmei alguns drones lá em Niterói, que ele brilhava vermelho, assim, e ele tinha uma luz amarela no meio. Então, assim, é um negócio muito estranho. Muito estranho. E ele parecia... olhando de baixo, à noite, né? Parecia como se fosse até um pentagrama, assim, uma estrela de 5 pontos. Olha só. Aí eu olhei e falei, cara, não é possível, meu irmão. Aí minha filha falou, é um drone. Eu falei, mas que drone, hein? Caraca, velho. É do McDonald's, vermelho e amarelo? Que parada é essa? Mas luzes estranhas, né? Então tem uns drones muito loucos aí, né? Não, tem uns drones muito doidos. E Varginha, você acha que também tem alguma coisa para esse lado? O que você acha? Pode ter uma operação psicológica também. Varginha é uma história muito estranha, né? Dizem que, por exemplo, o caso do Xerez, né? Xerez, se eu não estou enganado, foi o militar que faleceu. Isso. Que teria tomado um arranhão no sovaco ali, né? Isso. Aí você vê o depoimento dos médicos falando que o sistema imunológico dele zerou, que o cara...
Morreram. Você acredita que exista tal fita? Você conhece a história da fita? Conheço. Conhece, né? É R$1 milhão, né? De dólares, sei lá, né? Vende Não aonde? sei, Deep cara. Web? É. Não, Acho meio Somebody Love pro isso aí, pessoal né? entender, né? Lá mudando agora, né, galera? Pra Varginha, que é o grande outro caso aí do Brasil, dizem que capturaram alguns seres, né? Sim. Um deles dizem que foi parar lá em Campinas, lá na Unicamp. Sim. Tem esse papo Os lá até americanos hoje. pegaram depois e levaram. Isso, em troca até do Marcos Pontes ir pra ISS. Fez uma parceria, né? Depois você fala o que você acha disso aí. Quid pro quo. E um deles foi ser operado no hospital ali em Varginha. Sim. E na hora que ele foi ser operado, tinha gente filmando. Filmaram. E falam que existe a tal fita em Sim. algum lugar por aí. Foi que o Jamie Foxx ofereceu $200 mil na época ali. E não rolou. Não apareceu em canto nenhum. Só que eu sei de gente que fala, cara, eu já vi a fita. Tem gente que fala, eu sei com quem tá a fita. Difícil, né? Eu sei que a fita tá com fulano, que A tá com pessoa diz que tá cicrano. onde? Cara, então... Tipo, no governo... Não, vazou, né? Acho Vazou, que ela tá dizem que tá com a família de um dos médicos que tava o presente filho do cara ficou com a fita, isso aí, né? O filho do médico guardou, aí se interessou de vender, não foi? Acho que é isso, né? É isso. Entendi. É muito difícil, né, a gente saber o que tem de realidade nisso. Mas, assim, pelo que eu estudei, o caso Varginha me parece um dos casos ufológicos melhores documentados do mundo, né? Tem muito estudo, muito documento e tal. Não tô querendo dizer que é a verdade absoluta. Mas, assim, algo estranho rolou ali. Parece que realmente os bombeiros levaram algum bicho lá pro zoológico. Aí alguns animais morreram, que tiveram contato com ele. Dizem isso, né? Já vi entrevista com um médico também, que atendeu... acho que é Marco Eli Xerezi, né? Marcos, alguma coisa assim. Isso, ele né? mesmo, Ele falando, pô, é estranho, o cara não reagia, não respondia aos antibióticos, né? O sistema imunológico dele zerou. Tem a história das meninas também, que viram. Das meninas que viram o negócio Parece ali, que teve um Men in Black que foram lá coagir as meninas a fazer silêncio, né? Ofereceram dinheiro. Teve isso também. Um cara que diz que já foi acossado pelos Men in Black é o Dan Aykroyd. Já ouviu ele falando sobre isso? Não. O ator. Ah, é? Aquele ator do Ghostbusters, né? Pra quem não lembra. Ele falou que ele começou a falar de ufologia, apareceram os caras na casa dele lá, de terninho preto, né, de Cadillac. Pessoal que não tá ligado, Men in Black, Men in Black, pesado, né? existe um negócio chamado Men in Black Syndrome. Exato. Que é a síndrome que bate nas pessoas que já tiveram contato que é a que o filme foi baseado. Que é basicamente aquilo. Se você teve contato, você vai receber a visita. Recebe a visita. Fica quieto, né? Não fala nada. Fica quieto, não fala nada, tal, que é o tal do raio lá que o cara bate no filme. O neuralizador. Mas o lance de ser trocado pela ida do Marcos Pontes, você acha que faz sentido isso aí? Sei isso lá. Isso aí é meio fraco, né? Eu não sei se a cronologia bate? Bate direitinho. Foi na época? Foi na época. Então aí já... Marcos Pontes? O Marcos Pontes que foi pra estreia. Ele foi alguns anos depois, mas naquele período ali, 1996... Foi 97, né? 96 Varginha. Foi Varginha. Foi em janeiro, né? No início do ano. Foi quando estavam escolhendo ali e tal, porque depois ele foi fazer o treinamento a seleção e tal, né? do brasileiro foi nessa época? Exatamente. Não sabia, não. Então o pessoal tem sei essa... lá, né? Às vezes pode ter tido esse acordo, mas relacionado a outras coisas, né? Não exatamente, se você me der o corpo do alienígena, eu levo o teu cientista, né? O teu astronauta. Sei lá, né? Difícil, né? Mas o mundo é tão estranho, né, cara? Hoje em dia... né? Eu não sei, né? Difícil. Deixa eu só aproveitar. Às vezes a gente tá falando que é palhaçada e o cara que participou tá rindo da nossa cara. Tá rindo da nossa cara, né? Sabe nada. Exatamente, cara. Tem isso foi também. Isso mesmo. Esses caras não sabem nada. Essa fita eu já falei, cara, pode me entregar a fita, cara. Eu não falo que foi você, entendeu? Não, mas vai querer dinheiro, né, mano? Vai querer pagar. Cara, mas se o cara ofereceu $1 milhão e não apareceu a fita? Isso eu achei estranho. Às vezes ele ficou com medo, né? Ou então, é claro que o pessoal da conspiração vai falar, foi ameaçado. Falaram pra ele, se tu entregar a fita, a gente vai arrancar tua cabeça. Então fica quietinho. Não, e aí voltando lá no que começou esse papo todo, você acha que precisa morrer uma galera pra poder aparecer a verdade? Porque é o que o Trump fala, que ele não vai mostrar os documentos do Kennedy, porque ainda tem gente que pode ser prejudicada, né? Sim. Não é isso? Sim. Você acha que se ir morrendo essa galera, chega uma hora e fala, pronto, agora não tem mais ninguém, tá aqui tudo, ó, pá. O que você acha Então,
Ele chegou a escolher o Mike Pompeo para ser o diretor da CIA na época que ele era presidente. Dizem que o Pompeo que desencorajou ele. Falou, não libera essas coisas não que vai dar problema. Né? Não exatamente porque tinha pessoas vivas, porque talvez isso passe uma propaganda negativa também dos Estados Unidos para o mundo. Por exemplo, nosso serviço secreto matou um presidente nosso. Isso não vai pegar não vai pegar bem nesse momento que tá tendo essa nova guerra fria com a Rússia. Ou quente, né? Pra quem tá morando na Ucrânia, né? Entendi. Entendeu? Passa uma imagem, não, isso aí vai complicar, não é o momento. Deixa baixar a poeira primeiro. Mas pelo que você já leu, estudou e tal, você acha que o Kennedy foi um intern job ali? Eu acho que tem uma grande possibilidade de ter sido. Eu acho que sim. Porque eu acho que não foi a primeira vez, né? Quantos presidentes americanos já foram assassinados? Alguns... Mas aí a gente tem que entender aquela dinâmica que é conspiratória, mas, porém, entretanto, documentada na própria Comissão Church, porque investigando aqueles trabalhos em 73, 74, se não estou enganado, eles encontraram o projeto MK Ultra, né? E o projeto MK Ultra de controle mental, que os americanos aprenderam dos alemães, eles fazem lavagem cerebral em alguns assassinos e mandam o cara lá pra matar. E você tem a impressão que foi um lobo solitário, mas na verdade aquele cara estava sendo teleguiado através de um controle mental. Assim. Caramba. Pegam pessoas com trauma já, né, propensas, e funde o motor do cara ali, que o cara começa a alucinar. Ou então ele fala, Deus tá mandando eu fazer isso, várias vezes, né? O cara, não, Deus que mandou eu fazer. Entendi. Mas na verdade era uma lavagem cerebral que estava sendo feita, né? Saquei. Então eles estavam fazendo isso naquela época ali, né? Que era isso vem na Guerra da Coreia, né? Na Guerra da Coreia eles começava, por isso que é Manchúria, né? Manchuriano. Eles viram que estava tendo algumas pesquisas nesse sentido, que os alemães já faziam, né? Os alemães trabalhavam nisso, o Josef Mengele era investigava, nisso, né? Que envolvia o fracionamento da personalidade, né? Que a ideia era a seguinte, o cara ser um assassino que não sabe que é um assassino e não sabe quem que mandou ele assassinar. Então, como é que você faz isso? Você tem que apagar a memória? Não, você cria personalidades paralelas no cara e faz ele... Você tem o trigger, né, o gatilho. Caramba! Você faz ele passar para a alternativa e ali você treina um assassino. Quem faz isso é o quê? Psicólogo, psiquiatra, neurocientista? Hoje com a neurociência do jeito que tá, ia ser mais fácil até. Então, muito mais fácil, né? Na época eu acho que era o Bernanke, né? Que era neto do Freud que ajudou a fazer isso. Né? Caramba! Então, assim, na Alemanha, o que eles descobriram? Descobriram que pessoas que tinham transtorno dissociativo de personalidade geralmente era fruto de trauma na infância, as principais causas, né? Porque parece que a ideia é que o cérebro tem um sistema de proteção natural para tentar escapar de uma situação de dor extrema, né? Então, a criança, quando está num sofrimento muito grande, que ela não suporta, o cérebro fala, não, você não está aqui, você está na praia com seus amigos, você não é Daniel, seu nome é João. Isso eu sei, vou te contar um negócio, né? Cara. Eu já fui ufólogo, né? Sim, eu sei. Eu já fui e tal. E em um momento da ufologia, ali pela década de 90, meados da década de 90, ficou famoso fazer regressão hipnótica nos abduzidos. Ah, sim, era muito comum. Porque até no Bernie, como é que é aquele casal? Bernie e a... Isso, como é que eu esqueci? Eles lembraram por hipnose, isso, né? Aí. Então falavam assim, que se você fizesse a hipnose regressiva... Barney Hill, se eu não tô enganado. Não tinha como a pessoa mentir. Entendeu? Você ia no fundo da verdade. Ia no fundo da verdade. E eu cheguei a pegar algumas pessoas pra fazer isso. E, na verdade, sabe o que era, cara? Tudo trauma de infância. Sim, isso aí. Então, a memória que foi criada... Abuso, né? Abuso, cara. Abuso sexual. Uma era abusada pelo pai. Sim. E o pai depois falava... Você viu que veio aqui, o alienígena veio te visitar tipo hoje? Um gaslighting também, né? Gaslighting vai nesse sentido. A pessoa cresceu a vida inteira dela, tendo certeza absoluta que ela estava sendo abusada. Que ela está sendo visitada por alienígena, cara. Porque muitos casos desses relatos de abdução envolvem questões de órgãos reprodutores, né? Isso. Mexe no óvulo, espermatozoide. Exato. Aí dá pra você fazer um gaslighting em cima disso, né? O abusador...
Exato. manipular, né? Aí eu parei. Vi isso aí 3 vezes. Muito falei, pesado, nunca mais. né? Tá doido, cara. É heavy metal, né? Porque você pega nos negócios que você não tem nem como explicar. E vai que você traz essa memória da Aí pessoa. a pessoa entra em parafuso. E aí? Aí a culpa é de quem, né? Olha aí. Aí tem até o crime de indução da pessoa a tirar a própria vida, né? Olha isso aí é um problema, né? Vai que cai na tua conta isso aí, né? Não, então. A pessoa lembrou e pulou da ponte. Não, porque aí os médicos falavam que não tem perigo. Mas vai que numa dessa dá um tilt ali Sim, e vem aquele maluco. negócio e volta, né? Eu não acho seguro brincar com essas coisas, não. Que loucura, né, cara? Sim. Pô, Então, os alemães, né? o Mengele, ele fazia esses experimentos, ele descobriu que... então ele começou a querer induzir isso, né? O fracionamento da personalidade. Só que o primeiro estágio do cérebro é fazer a criança desmaiar, quando ela está sentindo muita dor. Então ele desmaia. Se desmaia, não fraciona. Aí eles descobriram com os químicos malucos lá substâncias que impediam o desmaio e outra que aumentava a dor, né? Você não podia deixar desmaiar, então. Não pode deixar desmaiar. Entendi. Então, quando não desmaia e a dor é muito intensa, inclusive as pesquisas com aquela substância Lucy in the Sky with Diamond, né? As iniciais. Não falei Sim, claro. Não falei pra o nome não cair certo, a live. pra não dar problema, né? Então, as iniciais aí da palavra. O MK Ultra é todo em cima disso, né? Dessa substância. Porque a substância aumenta o prazer, mas aumenta a dor também. Se o cara tomar e se for espancado, ele vai sentir muito mais dor. Caramba. Então eles usavam substâncias para impedir o desmaio e outras para aumentar a dor. Aí ou a criança morria de tanta dor ou ela fracionava. Entendi. Então assim, 10% fracionava, 90% morria. Caramba, era um experimento mesmo, Experimentos né? para criar os super soldados, né? Entendi. O soldado Sleeper Assassin, né? Que eles chamam, ou que depois ficou conhecido como esse Manchurian Candidate. Então, assim, na comissão Church, descobriram que isso era feito. Aí já é um negócio mais conspiratório, porque tem um cara, que o codinome dele é Robert Duncan O'Finian, e aí é o testemunho pessoal dele. Se é verdade ou não, se ele tem problema psiquiátrico, eu não sei. Mas ele diz que ele descobriu que o pai era da CIA e o pai colocou ele para ser cobaia desses experimentos, né? Isso é bem coisa de filme que a gente vê agora, ó. Não, ele diz que ele processou o pessoal do Identidade Born e disse que a história é dele. Caramba! Ele perdeu, né? Porque é exatamente isso. Um deles, né? Porque tem vários. Ele fala que é isso. Tem vários. Aí ele tinha... Por exemplo, oficialmente ele nunca foi do exército. Mas aí ele encontrou com um cara, o cara falou, pô, a gente lutou no Vietnã junto. E tal. Aí ele falou, não, eu nunca fui pro Vietnã. Ele falou, lógico que foi, pô, a gente era do mesmo pelotão e tal. Ele falou que, pesquisando lá, ele só achou um único documento de quando ele foi atendido num hospital do exército porque ele tinha tomado um tiro, alguma coisa assim. O único vínculo que ele conseguiu encontrar dele no exército, porque na consciência dele ele nunca foi do exército, nunca participou de nenhuma guerra. Doideira, né, cara? Ele disse que era uma personalidade alternativa dele, né? Olha então, assim, isso. é muita maluquice, né? Então, mas já que é sociedade secreta, né, o tema, então, assim, os serviços de inteligência são sociedades secretas. São sociedades secretas, né? São serviços com alto secretos. sigilo, né? Exato. Não, esses aí são os que dá mais medo, né? Complicadíssimo. E cada vez tá mais em alta, né? Terceira Guerra Mundial, assunto hoje no seu canal. Como que é? Você tá com medo aí? Tá estranho, né? Não, eu acho que tem um seguro aí, que é essa operação OVNI aí, né? É mesmo? Acho que eles vão andar... Você confia, então, que a humanidade pode se unir por uma causa maior? Então... Os OVNI vão salvar a gente, cara? Poxa, o Reagan falou isso na ONU. Depois o Bill Clinton falou isso no Jimmy Kimmel. Ele falou, eu pedi documento alienígena, não veio nada. Mas, se a gente tivesse uma invasão alienígena, resolveria todos os problemas. Eu falei, já ouvi essa história antes. Depois o Paul Krugman falou isso, que é aquele professor de Princeton, vencedor do Nobel, né? de Economia. Ele falou que se tivesse uma invasão alienígena, ia resolver a crise econômica de 2008, porque o governo americano teria que investir na defesa, isso ia gerar emprego, gerando emprego ia gerar renda, ia aquecer a economia, e se a gente descobrisse depois que era tudo mentira, não tem problema, que resolveu. Eu falei, caramba, 3 figuras de high profile falando isso, é porque eles estão querendo realmente... Ou sabem de alguma coisa. Parece que eles estão preparando a população para essa ideia, né? Será que essa... Pô, cara... Porque seria a grande operação psicológica. Cinema, seria, né? Seria. Eu olho Hollywood como o maior sistema de operação psicológica do mundo, né? Hoje não é só Hollywood, tem os streamings também, né? Que aquilo ali, o que é? Uma lavagem cerebral que você vai fazendo e vai convencendo a população. Né? E o que os filmes estão falando?
No caso do filme A Chegada e vários outros, O próprio problema dos três corpos, Problema a dos três humanidade corpos, se une ali contra os alienígenas que vão chegar, ué. É isso aí. Ou pode ser também preparando, né, pro conflito. O problema dos três corpos tem uma história estranha, né? Você viu que o produtor foi assassinado por um dos caras da produção, pegou prisão perpétua? Sério? É. Não vi, não. É estranhíssimo. O da Netflix aí? Da Netflix. Caramba. A adaptação, né? Teve uma série chinesa e teve a série da Netflix. Isso. Né? Os chineses não gostaram muito da adaptação. Não gostaram. E tem o livro original, né? Que são Tem, 3 o livro livros, eu li os 3. Leu os 3? Eu tenho lá, mas não li ainda. É demais. É interessante aquele conceito do segundo livro da Floresta Escura também, né? Que lá é Tá sensacional. todo mundo escondidinho, um levanta a cabeça e, tá aí, né? Por isso que eles ficariam escondidinhos, né? Tudo, a teoria do medo. A teoria é interessante, né? Interessante. Então, assim, como o Hollywood vem insistindo nisso e tem muito oficial de alto escalão dos governos falando isso, o Pentágono agora tá meio que reconhecendo a realidade dos UAP, né? Até mudaram o nome, né? OVNI UFO é coisa de conspiração, né? UAP é sério, né? UAP é sério, é isso aí. Aí criaram aquela Arrow, aquela agência, né? Isso. Então, assim... Aquela lá, pra mim, é a maior cortina de fumaça que já foi criada na história. É a maior love de todos. Inclusive, o Louis Elizondo, que participou dessa comissão lá, o Stephen Greer, não sei se você já ouviu falar nesse cara, o Stephen Greer, o médico, né, que é um coroa fortinho, ele diz que o Louis Elizondo é o maior enrolador de todos. Cara, eu acho que ele é enrolador também. Que ele é a maior somebody love que tem. Porque ele fala, por exemplo, aquela história do Tic Tac, né? O Tic Tac foi 2003, saiu só em 2017 no New York Times, tudo né? 2003, 2004, isso. O comandante David Fravor, né? Isso. Tava ali no porta-aviões USS Nimitz, na costa ali da Califórnia. A gente estava fazendo treinamento com o Hornet, né? Que era a aeronave. Aí eles viram a olho nu e viram no radar, tem filmado, né? Aí eles falam, poxa, né? Um troço num formato tic-tac, não tinha propulsão, não tinha sinal de calor, né? Não, entrava na água, saía, sumia, aparecia. E aí todo mundo, nossa, aí o New York Times, né? Caramba, são os UAP, né? Fenômeno aéreo não identificado. Agora mudou pra anômalo. Anômalo, né? Fenômeno anômalo não identificado. Não, mas ficou aéreo por um tempo. Ficou aéreo, né? Eles não conseguem decidir nem o nome, cara. Porque é letra A, né? Porque em inglês, né? UAP, é diferente de português, né? Porque anômalo é com A, mas... Isso. Unidentified Anomalous Phenomenon ou Unidentified Error Phenomenon, né? Eles não se decidiram ainda. O Stephen Greer, ele falou... É muita loucura o que ele disse também, mas ele disse... isso é tudo palhaçada. O tal do Tic Tac é uma aeronave da Lockheed Martin de 1967. Caramba, eu falei, pô, cara. em 67 eles já tinham isso, imagina 2025, maluco. Mas eles não tinham aquela famosa Valkyrie? Sim, né? sim. Na década de 50, né? 50, a Valkyrie, né? Pra quem não sabe que a Valkyrie foi um avião supersônico feito pelos Estados Unidos, que a ideia era... pôr bomba atômica nele, ele ia pra Rússia, soltava a bomba e voltava antes dos caras saberem que eles tinham ido. Exato. Não, é incrível, né? Essa parte da história secreta da aviação. Eu gosto demais disso, tanto que eu peguei a história do Glenn Martin, né? Que depois virou Glenn Martin Company, depois Martin Marietta Company, depois Lockheed Martin, né? Isso. E a história, quando você olha as aeronaves que esse cara fabricava na década de 30... É coisa, você olha assim, cara, design contemporâneo, é muito à frente do tempo, né? Eu acho que aí, cada vez mais, eles foram ficando projetos do Shadow Projects, né? Com projetos certeza, ocultos, com certeza. Eu falei, caramba, meu irmão, eu não duvido que esses caras têm coisas assim... eu me lembro, inclusive, eu não vou lembrar o nome do diretor da Lockheed Martin, mas teve um diretor que ele falou... Pode ser uma operação psicológica também, ele falou... Sabe esses negócios que você vê no Star Wars? A gente tem tudo isso aí. Eu falei, pô, esse cara é palhaçada. Essas naves aí não é nada, a gente tem todas, né, cara? Isso aí, tem tudo. Não, é muito bom. Tem uns videozinhos de propaganda no canal do YouTube da Lockheed Martin, você olha e você fala, cara, esses caras estão de palhaçada comigo, não é possível. Eles têm. E tem uns documentários que contam a história dessas partes mais secretas dessas empresas, que é sensacional, né? Não, e você vê, tem 2 caras que bancaram isso, né? Na verdade, 2 caras bancaram e tem 2 famílias que participaram. O Bason
né? Se escreve B-A-N-S-O-N, Banson, né? Bason, e o Babson. Babson, inclusive, tem o Babson College. Esses dois caras, um deles, eu não me lembro qual dos dois, a filha morreu afogada. A filha não, a irmã. E ele entrou numa neura de que o que matou a filha foi a gravidade. Porque a filha caiu na piscina e afundou, então a culpa era da lei da gravidade. Entendi. Então ele entrou numa que ele queria vencer a gravidade. Fazer o motor antigravitacional, né? E, inclusive, na década de 20 já tinha pesquisas de electrogravitics, né? Dessa tentativa de, através da eletromagnetismo, vencer a gravidade. Mas o Babson e o Bason, eles pegaram o pessoal do Johns Hopkins e também da Universidade da Carolina do Sul, que eram o casal Bryce e Cecil DeWitt, que eram físicos de altíssima patente, e eles também, por outro lado, contrataram o Lewis Witten e o Edward Witten, né? O Lewis Witten era um dos maiores físicos da época, está vivo ainda, acho que está com 103 anos, e o Edward Witten é professor de Princeton, né? Ele é um dos proponentes da teoria das cordas, inclusive. Isso. E a teoria das cordas, na verdade, entra muito na questão da gravitação quântica também, né? Lógico. Existem alguns caras que acham que a teoria das cordas, que meio que não deu em nada, na verdade foi uma grande distração para o desenvolvimento dessas aeronaves de plataformas exóticas, entendeu? Que era tipo, não, a gente tá pesquisando isso aqui. Você fala, cara, vocês ficaram 40 anos pesquisando um negócio que não foi pra frente, é porque as pesquisas estavam, na verdade, era uma parceria das universidades com o sistema de defesa para produzir essas aeronaves exóticas aí, né? Então, é porque o Eric Weinstein, ele fala, cara, o Projeto Manhattan, eles pegaram cientistas top do mundo e sumiram com os caras, botaram lá em Los Alamos, no meio do nada, isso. Né? Pra fazer isso hoje não tem como. Todo mundo vai falar, cadê os caras? Os caras sumiram? Então eles ficam onde eles estão e vão falar, não, eu tô pesquisando só que aí eles os quarks fazendo. aqui, né? Os filamentos de energia aqui da teoria das cordas. Põe umas coisas de fachada muito complicada, né? Que os caras falam, pô, meu irmão, não tô entendendo, são bilhões, vocês não chegaram a lugar nenhum. Eu falo, desculpa. Na verdade, chegaram, né? Se não tivesse feito, não tinha TR-3B da vida, né? Isso mesmo, é isso mesmo. Eu não acredito, né? Tá. Eu acho que não é alienígena, nada disso. E eu acho que tudo isso aí é meio que uma cortina de fumaça. Também. Do governo americano. Operação OVNI. Operação para poder vigiar. Operação psicológica. E para poder vigiar o céu. Porque, assim, Rússia, China, eles mesmos falam, né? O próprio americano fala que a Rússia e a China têm armamentos. E esses armamentos são... Agora, nessa nova coisa no Congresso, o cara lá que estava falando, eles falaram que teve um caso recente... O Lu Elizondo, né? Falou que teve um caso recente que uma frota de drones sobrevoou Langley lá. Sim, na Virgínia. Então, assim, eles têm o medo dele. Eu acho que o medo americano não tem nada a ver com alienígena. Sim, entendi. O medo deles é com coisa de outro país. Sim, entendeu? Com certeza. Quando a gente fala de, teoricamente, aeronaves alienígenas, elas têm uma propulsão que é exótica, né? Como é que ela se movimenta dessa forma, né? O que tem de tecnologia ali? Não tem exaustão de gás, né? Que o não tem fala, registro térmico, né? Você não vê um registro ali exatamente de exaustão e tal, como o caso do Tic Tac lá do USS Nimitz, né? Não tinha registro nenhum. E então, isso cai dentro do Departamento de Energia, né? Que é o DOE, Department of Energy. E o Departamento de Energia é aquele mesmo departamento debaixo do qual estava o Projeto Manhattan, né? O Projeto Manhattan também é desse departamento. Foi, né? Nos anos 40. Quem assistiu o filme Oppenheimer, né? Do Christopher Nolan, viu que boa parte do filme é o Oppenheimer tentando pegar a credencial Q. Porque ele só poderia trabalhar no projeto com essa credencial Q. A credencial Q é a credencial de sigilo mais elevada dentro do Departamento de Energia. O Departamento de Energia tem 5 níveis, né? Não sei se eu vou acertar tudo de cabeça, mas é Secret, Top Secret, L, e Q e mais algum que eu esqueci. O último é o Q. E aí, segundo alguns coronéis americanos aposentados teriam trabalhado com essas credenciais. O coronel Wendell Stevens, né? Você tem esses vídeos, ele já é falecido, mas tem uns depoimentos dele. Ele disse que dentro do nível Q, o presidente americano, por exemplo, ele só tem acesso a Q-17. A credencial do presidente é Q-17. Só que questões assim de aeronaves de propulsões exóticas e tal é apenas a partir do Q-21. Nem o presidente tem acesso. Então o presidente não tem acesso. Caramba! É por isso que quando o Bill Clinton foi ao Jimmy Kimmel, acho que em 2014, talvez 2016,
Ele falou... O Jimmy Kimmel sempre fala isso quando ele entrevista ex-presidentes. Se eu fosse presidente, a primeira coisa que eu ia falar é eu quero todos os arquivos sobre alienígena. Aí ele falou, você fez isso? O Bill Clinton falou, fiz. Aí ele falou, não recebi nada. Aí eu pensei, ele não tem credencial, né? Credencial aqui é 17. Não tá no nível Não tá ainda. no nível dele, não vem, né? Porque o cara entra no sistema, qual é a credencial? É 17. Então traz tudo 17 para baixo. 17 para cima acabou. Não tem. Olha o que só. teria no 17 para cima? Teria os trabalhos que a Lockheed Martin faz, por exemplo, na Lockheed Martin Skunk Works, que é a área onde eles fazem 85% é classificado, né? Que é onde fez aqueles bombardeiros famosos, né? Sim, todos aqueles, o SR-71, né, que é a Lockheed Martin, a Northrop Grumman, que fez o B-2, são outros locais. Isso aí é legal a gente falar pro pessoal, o pessoal não entende isso. Não é só o governo, né, que tem coisas secretas, Sim. né? As empresas, grandes Às empresas vezes até americanas, tem mais, né? têm departamentos que você... Sim. Né? A Boeing tem a Boeing Phantom Works, né? Isso. A Northrop Grumman tem a área reservada também. Eu acho estranho porque às vezes você vê entrevistas com o pessoal do Pentágono, eles falam, a melhor aeronave que a gente tem é o B-2. Só que o B-2 foi apresentado ao mundo, acho que em 94, mas é um projeto do final dos anos 70, né? Isso aí. Você fala, cara, o mais avançado que você tem de 94, com certeza você tem coisa mais avançada, você não quer mostrar, né? Porque é classificado, né? Exatamente. Então, eu chamo esse detalhe aí, esse engano, esse diversionismo, para usar um termo, né, militar, que é desviar a atenção para outro lugar, eu chamo de Operação OVNI. E aí nesse artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo e virou um capítulo do livro A Beira do Abismo, eu coloquei lá, sinto o cheiro de Projeto Manhattan 2.0, né? Entendi. E aí eu escrevi em 2021. Em 2023, o Eric Weinstein foi no Joe Rogan e ele falou isso. Eu acho que tá tendo um outro Projeto Manhattan. Eu falei, caramba, eu tive esse insight também. Olha aí. Então, o que eu acho que tá acontecendo, me inspirando um pouco no que o Eric Weinstein fala? Eles estão desenvolvendo essas novas aeronaves. A Space Force está colocando algum tipo de equipamento lá no espaço. Pela NRO, né? Com certeza. E a SpaceX está ajudando, né? Porque tá lá com os caras, a SpaceX é um defense contractor também, assim como a Northrop Grumman, né? Com a ULA, né? Com certeza. Então, a gente tem que entender que Musk e SpaceX também são defense contractors, né? E eles estão se preparando para uma possibilidade de um terceiro grande conflito mundial, né? Então, assim, quando eu estava voltando na Segunda Guerra Mundial, usando como referência, a gente viu que, por exemplo, o desembarque na Normandia, o famoso dia D, que na verdade é Operation Overlord, né? Operação Overlord. A Operação Overlord, ela só deu certo, que era a operação verdadeira, porque eles criaram uma operação falsa. Sim, a operação falsa. Aqueles tanques de infláveis, né? Isso mesmo, Então, a operação falsa, o guarda-chuva chamava Operation Bodyguard, né? Que o nome é bem sugestivo, né? A Bodyguard é falsa porque ela está protegendo como guarda-costas da Overlord, né? E embaixo da Operação Bodyguard, você tinha a Operação Fortitude Norte. Fortitude Norte era que eles... a gente vai invadir pela Noruega. Aí tem aquele filme, série, né? Que eles pegaram um indigente, o cadáver, botaram uma roupa de tenente-coronel da Força Britânica, jogaram no mar cheio de documento, né? Perto ali dos alemães. Os alemães dizem, achamos documentos aqui, eles vão nos invadir. Eles estão querendo nos invadir pela Noruega. E foi todo mundo pra Noruega. Lá. Então, assim... Agora, engraçado, né, cara? Como que a Alemanha foi enganada tão facilmente terrível, assim, né? Como é que os caras caem num papo furado desse, né? Mas daí... Foi o cavalo de Troia, a versão 2.0. Exato. Então, aí, qual que é o conceito? Inventar uma mentira para proteger uma verdade, ou inventar uma operação falsa para proteger uma operação verdadeira. Inventaram uma mentira em prol de um bem maior. Certo. Uma grande mentira em prol de um bem maior. Qual que é a grande mentira? Iremos invadir pela Noruega, invadimos pela Normandia. Qual o bem maior? Vencer Hitler, ganhar a Segunda Guerra Mundial. Então... Quando eu olho a questão OVNI, eu acho que é isso. Uma grande mentira para um bem maior, para proteger nossos equipamentos bélicos novos, para o nosso inimigo não ter acesso. Porque, assim como no Projeto Manhattan original, eu creio que se tiver acontecendo no Projeto Manhattan 2.0, o grande pulo do gato, a grande vantagem é o sigilo, para você pegar o seu inimigo de surpresa, né? Com certeza. Então, acho que a questão alienígena caminha muito. Principalmente quando a gente lembra que Ronald Reagan falou 4 vezes, inclusive em 1987 ou 89, na Assembleia Geral da ONU, ele fez ali uma apresentação falando que se tivesse uma invasão alienígena acabaria todos os problemas da humanidade, ia acabar a Guerra Fria, porque
União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para vencer. Aí a gente que viu aquilo falou, isso é palhaçada, né? Só que ele tinha conversado isso com o Gorbachev já. Eles combinaram esse hoje discurso, tem né? documentos disso, né? É? Eles combinaram, falaram, pô, se tivesse uma invasão alienígena, foi um encontro na Suíça, e eles falaram, a gente poderia encerrar a Guerra Fria trazendo uma falsa invasão alienígena, né? Porque a gente teria uma justificativa de estar unido para vencer esse inimigo externo. Porque as luzes de Fênix, o pessoal lá na cidade de Fênix, no Arizona, né, começou a ver uma grande quantidade de luz. As luzes de New Jersey agora. Sim, do ano passado. Também é Psyops também? Também é Psyops, cara. Também. Ali pode ser várias outras coisas, né? Porque pode ser também que gente que se aproveitou e levantou uns drones ali também no meio. Também teve. Já estão nisso aí. Eu cara, levantaria. já vamos... Você levantaria? Pô. Na hora, né? E a vizinha pelada? Ah, vamos agora. Agora lá, Robert. Entra no meio ali, cara, ninguém vai nem ligar, entendeu? Mas isso são coisas, isso são casos clássicos, né? De luzes no céu. É aquele grande lance, né, cara? Ver luz no céu é um negócio que a gente... ET de Varginha, o que sabemos até hoje? Cara, ET de Varginha, né? A gente já fez programa com o Edson e tudo e tal. E eu falei outro dia que... Aí, cara, vou aproveitar que falar do ET de Varginha, porque eu falei que é um macaco. Ah, você falou? Aí a galera veio falar assim, que absurdo que é o macaco. Ah, o absurdo é eu falar que é o macaco, não é você achar que é o alienígena, não. Tá certo. Isso que é um absurdo, né? O absurdo... Sérgio, é um absurdo. Não existem macacos na Terra. Não existe, cara. É um absurdo falar que é macaco. Não, o certo é que é alienígena. Mas tá ali, ó, nessa foto aí, nós estamos vendo as 3 meninas, né, famosíssimas do que caso avistaram. do ET de Varginha. ET de Varginha, né, cara? Como que é o caso, né? Qual que é o problema do caso de Varginha? É que as coisas não têm conexão direta. Esse que é o grande problema do ET de Varginha. Porque é o seguinte, o casal lá na fazenda vê uma luz no céu e fala que a nave caiu ali na fazenda deles. Isso é uma coisa. Separado disso, pessoas começam a ver, aí tem vários relatos de criaturas, segundo o Edson, se não me engano, são 6 ou 7 criaturas que foram vistas. Tem a criatura das meninas, né, que ficou famosa, que ela viu lá agachadinha no canto. Tem a criatura que foi no zoológico, ou uma ou duas que foram no zoológico de Varginha atacar. Tem a criatura que foi atropelada pelo policial, que depois o policial veio morrer quando ele encostou na criatura. Tem as criaturas do hospital, tem a criatura do Badam Palhares, né, que foi levada lá para a Unicamp fazer a autópsia e tal. E tem a tal da criatura, que eu acho que são 6, a tal da criatura que foi trocada com os Estados Unidos e tal, não sei o que a gente deu a criatura para os Estados Unidos, papapá. Então tem todo esse papo aí. O problema, o que causa tanta dúvida no caso do pessoal hoje, o Edson é um cara que pesquisa seriamente Varginha, por isso que eu gosto de citar ele. A gente nem chama mais de ET, a gente chama de criatura, né? Porque não sabe o que é. Então, qual que é o grande problema? É que esses eventos, eles não têm conexão. A conexão é feita porque quem quer fazer a conexão. Então, qual que é a conexão que é feita? A nave caiu, as criaturas saíram da nave e se espalharam pela região. Elas estavam com fome, aí não é um absurdo, né? Mas tudo bem. Elas estavam com fome e foram no zoológico, porque eles sabem o que é o zoológico, onde tem bicho. O ET é inteligente pra caramba. Aí foram no zoológico, comeram uns bichos lá no zoológico. Os outros saíram perdidos. Um encontrou aquele terreno lá e ficou lá agachado, esperando as meninas passar. Então, o grande problema é o que não é, só a nossa querida fita é que vai responder, cara. Essa fita... Que falam aí, querem vender e não sei o que. O Jamie Foxx, não o ator, mas um outro cara que tem o mesmo nome que ele, chama Ofereceu? Ofereceu, na época era $200 mil, estava R$1 milhão. E a fita não apareceu. Pois é, então. Entendeu? O Edson fala que já chegou perto da fita, dizem que eu já cheguei perto da fita. Já me ofereceram. Já te ofereceram? Schwarza. R$15 mil. Eu falei, nem a pau vou pagar. Não vou pagar. Então é o mesmo cara que entrou em contato comigo. É o mesmo. Que R$15 mil? Eu vejo, mostro, falo. Não, mas eu não pode falar que fui eu. Não, falo de você, mas eu mostro a fita. Não pode falar. É o mesmo cara que entrou. Esse cara que ali tá tentando contato com todo mundo. Todo mundo. É através do Boc. O Boc eu acho que é o intermediário. É o Boc, né? O Boc falou pra mim, Vilela, eu pago esse dinheiro. Eu falei, eu proíbo você de pagar. Não, ele paga, vamos deixar, ué. Vamos ver o que tem nessa fita aí. Deixa ele passar essa vergonha? Deixa. Já pensou você pegar a fita e tem um aniversário gravado lá nessa fita? Aí, cara, você me vê... Ih, cara, eu esqueci. Eu acabei gravando em cima, cara. E gastei seu dinheiro agora, putz.
Tem lá aniversário. É o aniversário do bigode. Lá. A Noite dos OVNIs? Qual que foi esse daí? Noite Oficial dos OVNIs na década de 80, né? Quando apareceram luzes aqui entre Rio e São Paulo. Decolaram os F4. É engraçado que lá no Irã tem um negócio que é o caso de Teherã, que é exatamente igual à Noite Oficial dos OVNIs, e o avião que foi interceptar é exatamente o mesmo, são os F4. Sim. Porque os F4 decolaram de Anápolis e foram para o Vale do Paraíba aqui, entre Rio e São Paulo, para interceptar. Então, aviões comerciais que estavam fazendo a rota Rio-São Paulo viram luzes no céu, informaram que estavam vendo aquelas luzes, decolaram os F4, e aí os F4, alguns pilotos falaram que viram luzes estranhas e tal, não sei o quê. O que é, a gente não sabe, porque aí entra o lance de luz, né, cara? Então a luz pode ser desde um planeta que está muito brilhante, entendeu? Tem um caso famosíssimo no Japão, que é de um avião da JAL, né? Japan Airlines, que o cara tinha certeza que era um alienígena que estava perseguindo ele. Na hora que foram ver, era um planeta, porque ele ia andando, o planeta não mexia, e aí... Mas isso aí é fácil de matar essas coisas, sabe? Eu já te falei da bola de fogo. Tem já muita falou, gente né? Que você fala que uma provável coisa é a... Raio-bola. 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 Acontece muita implantação. E sprites. Os sprites Coloca também. A foto de sprite, cara. Sprites vermelhos, é bonito, né? Bonito o negócio. O sprite, se você vê, ele pisca num lugar, depois pisca em outro, parece que é alguma nave que tá fazendo um zigue-zague, alguma coisa, entendeu? Então tem todas essas questões aí. Você acha que o primeiro contato real com alienígenas pode acontecer através de inteligência artificiais e não por nós diretamente? Boa pergunta, cara. Tem muita gente que defende exatamente isso, que dizem assim, né, que quem vai achar a vida alienígena vai ser uma IA, e muito provavelmente as IAs vão fazer o primeiro contato. Agora, né, com essa propagação gigantesca de inteligência artificial, é algo muito provável, sim, não é tão distante, não. Mas seria triste, né? Seria mais legal que fosse ser humano mesmo, né? Mas do jeito que nós estamos indo aí, pode ser que seja IA mesmo, cara. Qual tipo de contato teria o maior impacto no mundo? O de primeiro, o segundo ou de terceiro grau? Legal, então é o seguinte, né? Para o pessoal saber, existem a parte de contato, ela vai até o 9º grau, né? Então vamos lá, primeiro grau, o que é? A luzinha, tal. Segundo grau é quando você vê uma luz já com formato e coisa assim. Terceiro grau é o filme, né? Contatos imediatos terceiro grau. Quando a nave chega a pousar, tem uma interação e tal, aparecem os seres e não sei o quê. Quarto grau é quando começa a ter contato físico. Aí tem do sexto, do quinto, sexto até o 9º. O 9º grau é quando você tem contato sexual com o alienígena, entendeu? Então existe toda essa descrição de contato. Aí vamos lá. Comprovadamente, quanto maior o grau, maior seria o impacto na humanidade. O problema disso é que a gente não tem até hoje como bater o martelo que as pessoas tiveram os contatos que elas tiveram, entendeu? Sérgio, você tá falando que tá todo mundo mentindo? Não tô falando também não, entendeu? Vou contar alguns casos para vocês aqui. Ali durante a década de 90 ficou muito famoso na ufologia a gente fazer regressão hipnótica, hipnose regressiva. Porque você falava assim, se a pessoa ela foi realmente abduzida, teve um contato mais intenso e tal, aquilo lá pode ter criado um trauma na cabeça dela, ela pode ter esquecido algumas coisas, então vamos fazer uma hipnose regressiva, porque na hipnose não tem como a pessoa mentir. Ela vai falar exatamente o que aconteceu. Muito bem. Começaram a fazer hipnoses regressivas em pessoas ditas abduzidas, né, que tiveram esse contato mais intenso com a alienígena. E começaram a descobrir coisas terríveis, tipo abusos sexuais, abusos psicológicos, abusos feitos por pai, por mãe, por tudo. E esse negócio começou a ficar muito perigoso dentro da ufologia e a galera parou com isso. Então, o que muita gente, depois disso aí, começa a falar? Muitos contatos de graus maiores pode estar muita coisa relacionada a abuso, entendeu? Um caso é que a pessoa era abusada pelo pai e o pai falava assim, quem tá vindo aqui é o ET. E aquilo ficou na cabeça da pessoa e a pessoa começou a repetir aquilo o tempo todo. Então ela falava assim, não, eu recebia de tempos em tempos, eu recebia contato com o ET fazia isso comigo. Quando fez a hipnose, descobriu que era essa coisa. Então, assim, nós não temos nem como comprovar, nem como desaprovar
Porque aí você vai falar assim, pô, mas você não acredita na pessoa? Cara, não tem por que a pessoa mentir, né? Vamos pensar assim, a não ser que ela queira grana, mas não é o caso no caso da ufologia, mesmo porque muitas pessoas ficam estigmatizadas depois, ficam com cara lá é um maluco, é o cara que tem um contato com ET e tudo mais. Mas logicamente, né, na pergunta aí, o que teria mais impacto se fosse comprovado, quanto maior o grau, maior o impacto, né? Tá? Porque luz também é muito complicado, cara. Luz é muito do relato. E hoje a órbita baixa da Terra tem tanto satélite, cheio, tanta né, coisa. Então você, não, eu vi uma luz. Minha mãe lá no sítio, aliás, você tá Ah, convidado pra ir lá. tá lá, né? Ela vai te acordar, cara. Toda noite. Agora, filha, agora vai. Aí ela vai com o celularzinho dela, E ela filma? filma, só que ela dá aquele zoom absurdo. Aí fica E só ela fica olhando aqui. Eu falo, mãe, esquece o celular. Olha lá, tá mexendo a luz? Não. Mas olha aqui. É que sua mão... Imagina, o zoom tá muito... Qualquer mexidinha assim, que ela dá aqui, parece que a luz tá fazendo isso. Aí ela filma, parece que a luz... Não, é a estrela só. É uma estrela... Porque o céu é muito limpo, a gente tá desacostumado com isso, né? Logicamente. Tem uma luz, você fala, nossa, parece uma nave. A gente não tá acostumado a ver satélite. E hoje, antigamente, até uns 10 anos atrás... Não tinha tanto satélite. Hoje, só de Starlink tem mais de 7 mil, cara. Entendeu? Na órbita baixa, eu digo. Então, isso confunde, não só confunde a gente, confunde até os pilotos. Então, o piloto faz muito relato hoje que, na verdade, o que ele tá vendo é Starlink. Mas, cara, ele não sabe. Não é que ele não sabe, cara. É que a órbita baixa mudou tanto, em tão pouco tempo, que a gente não consegue nem se atualizar. Antes a gente tinha o horário. O horário de ver satélite é tal horário. Hoje não tem. Hoje é 3 horas da manhã, você vê um Starlink passando. Ou 2 juntos, ou 3 juntos. Aí você fala, lá, estão voando informação. Mas não é. Então é esse lance aí que é o complicador. E aí, Sergião? Temos contato, os caras apareceram aqui. Primeiro, eles são pacíficos e querem aprender ou ajudar a gente. Qual seria a reação do público em geral, você acha? Cara, isso aí, eu fui num congresso ano passado, que foi muito legal. Eu fiquei um dia inteiro a gente discutindo isso. Isso aí tem um nome que o pessoal estuda. Tem. Chama-se O Problema do Primeiro Contato. Porra. Como que vai ser? Primeira coisa, quem que você vai chamar pra fazer esse contato? Quem vai ser o eleito? Quem que vai ser? O cara da ONU? Presidente da ONU? O famoso, leve-me a seu líder. É, isso aí. Quem que vai ser? Presidente da ONU? Não, provavelmente não, né, cara? Era pra ser? Não sei. Você tem que levar quem? Aí a gente começa a pegar. Por exemplo, o filme A Chegada. Leva o quê? Uma linguista. É verdade. O linguista... Será que é importante? É importante, porque eu não sei como que ele vai se comunicar. Então o pessoal fica discutindo isso. E aí, cara, tem coisas assim que você começa... Vamos supor, olha só que legal. Entrou uma nave na atmosfera da Terra, lá em cima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos mandou um F-22 atrás dele. Certo. Aí veio perseguindo, atirou na nave só aqui na Avenida Paulista. Pum, a nave caiu na Avenida Paulista. Pronto. E aí? Quem é o responsável pela nave? Aqui não é nós, né? Caiu aqui é Ou nosso. o americano que bateu nela? Pô, caiu aqui é nosso, cara. Então. Perdeu, mané. Aí começa uma discussão gigantesca em torno desse negócio, cara. Essa é a parada é o tal do problema do primeiro contato. Tem gente que quase sai no braço um com o outro, viu? Ah, é? Porque começa... Não, eu levaria... será que eu levaria os principais cientistas da humanidade? Aí o pessoal, que cientista? O quê? Cientista não vai saber conversar com os caras. Eu levo quem? O presidente da maior nação do mundo. Sei lá. Qual é a maior nação do mundo? Ia ser... Vamos então... Estados Unidos, China. União Soviética, sei lá... Vou levar o quê? O G7 pra conversar com os caras? O G20? Putz. E aí, quem que você leva? Vou levar eu vou levar intelectuais. Não, vou levar povos originários, entendeu? Indígenas do Brasil, não sei da onde. Será que eu levo essa galera? Cara, vai ter uma discussão infinita, cara. E não tem solução, viu? Eu vou te falar que não tem solução. A galera brigam o dia inteiro sobre... Isso aí é um problema. Provavelmente o poder militar vai falar mais alto, né? Aí é meio contatos imediatos, né? Terceiro grau. Né? Os militares vão assumir a parada, fica aí, e eles vão escolher em segredo quem vai fazer esse contato e vai ser... Pode ser também. Mas aí, o que eu digo é o seguinte... Se for um negócio... Você tá falando que se for um negócio assim que... Pacífico. Não, por exemplo, veio uma civilização e, tipo, o mundo inteiro sabe. É isso que você tá falando, né? Aí eu acho que os militares não iam conseguir fazer isso. Não tem como, né? Não ia ter. Porque ia ter uma pressão popular tão grande, entendeu? Os militares só conseguem se eles descobrirem primeiro e abafarem a parada. Aí sim. Por exemplo, uma discussão que teve nesse papo aí é o seguinte. Será que isso seria o fato para a humanidade se unir?
porque a gente teria um mal maior pra lutar. E aí a gente não teria mais essas intrigas, as intriguinhas, tipo, não, eu sou mais rico que você tem mais petróleo que eu não... Agora a gente tem um mal maior, que é uma civilização que veio. Teoria de Watchmen, né? Do quadrinho do Watchmen. Será que a gente se uniria? Aí o cara levantou lá e falou assim, qual a esperança que você tem na humanidade? Eu acho que eu não se uniria, muito pelo contrário, né? Então, causaria mais divisão. Hein? Mas aí começa, cara, é um problema seríssimo. Chama-se o problema do primeiro contato, the first contact problem. Porque se eles vêm já atirando e atacando, não tem muito o que fazer, né? A galera vai se reunir e vai sair cada um atacando do seu jeito, né? Exatamente. Agora você vem pacífico, sabe que vocês estão enganando a gente? Tão pacífico só pra... Que é o livro do Arthur C. Clarke, é A Velha Infância, talvez? Eu acho que é. Que os caras vêm, são bonzinhos, mas eles não se revelam, não querem mostrar quem eles são. Quem eles são de verdade. Fisicamente. E eles falam assim, ó, a gente vai curar as doenças de vocês, vamos ajudar. Tem um cara só que tem contato, escolhido um cara na Terra para ter contato com eles, e a gente vai mostrar nosso rosto, sei lá, daqui 40 anos, para próximas gerações. Isso. E aí depois você entende porque eles não mostraram o rosto. Fala ou não? Fala aí pra galera. E eles têm exatamente o visual de um demônio. Imagina se aparece os caras de chifre, vermelho, cheirando enxofre. O cara fala, é o demônio que tá aqui. Então, e baseado nisso, o pessoal nesse é isso aí mesmo. E baseado nisso, o pessoal falou assim, nós temos que deixar eles escolherem. Entendeu? Porque pode ser que eles queiram determinadas pessoas pra contactar. Será que já não teve pessoas que já fizeram contato? Quando a gente fala do paradoxo de Fermi, galera, a gente tá falando de civilizações, né? Sim. A gente não tá falando de vida, não, tá? Porque vida eu acho que tem aí muita. Agora, civilizações, eu acho que nós estamos sozinhos, cara. Sério? Eu acho que sim. Assim, eu não posso discordar com dados, sabe? Eu não tenho como. É uma discussão. Então, sabe, a gente realmente pode ficar... Mas vamos ser, a solução que eu acho mais interessante é a Floresta Negra, cara. Eu acho que ela é a mais assustadora. Né? Ela e a hipótese do Berserker. Explica essa aí do Berserker, qual que é? A do Berserker, ela... Sabe as máquinas de von Neumann? Explica aí pra galera. Existe uma ideia... Que é aquela ideia de que a gente pode, por exemplo, colonizar a galáxia só antes, né? Vamos explicar aqui pro pessoal o negócio seguinte. Quando eles postularam, vamos dizer, essa constatação, esse paradoxo, começou uma busca atrás de respostas para eles. Sim, uma busca ferrenha. Que começou a ser levada a sério, inclusive. Isso, que ela vai até hoje, né? Então, a partir daí, começam a surgir várias e várias teorias, ou hipóteses para explicar o porquê do paradoxo. Na verdade, ele não tem uma resposta, mas o que a gente lê e o que a gente estuda são as N diferentes maneiras de explicar. Todo dia surge uma nova. Todo dia surge uma nova. Inclusive, muitas das possíveis respostas e soluções do paradoxo de Fermi nem são de físicos ou astrônomos. Algumas apareceram na cultura popular. Sim. Tipo a hipótese do Berserker. Ela apareceu na cultura popular. Depois, daí ela foi transformada em ciência com artigos e tudo mais. Então explica isso aí pra nós, como que é? Tem essas máquinas de von Neumann, ou também acho que no Brasil algumas pessoas conhecem como máquinas de Fermi. A ideia é que uma civilização suficientemente avançada poderia colonizar uma galáxia através de robôs autorreplicantes. Então, um robô vai para um sistema estelar, ele consome recursos in loco, se multiplica, coloniza aquele sistema solar, envia novos robôs para outros sistemas solares. E esse processo ele é exponencial, ele é demorado no começo e rápido no final. Então a gente conseguiria, uma civilização suficientemente tecnológica, conseguiria, sei lá, colonizar a galáxia em 20 milhões de anos, 30 milhões de anos, o que é muito pouco tempo, mesmo em velocidades baixas, sabe? Só que daí qual que é o problema? A ideia seria de que a gente não vê civilizações inteligentes no universo, porque basta uma civilização... Ela é muito parecida com a hipótese da Floresta Negra, porque basta uma civilização com bad intent, com intenções não boas, com uma civilização ruim, digamos, com, sei lá, que gosta de guerra ou coisa do tipo, que quer aniquilar todo mundo, para fazer esses robôs autorreplicantes buscar e destruir toda forma de vida, mesmo que seja em estágio inicial na galáxia. E a parte meio tenebrosa disso é que a gente não tem como verificar até que seja tarde demais. Porque antes de a gente ver qualquer tecnoassinatura ou bioassinatura em qualquer canto da galáxia, teoricamente ela já teria sido eliminada. Incluindo a gente. Por que a gente está sozinho? Por que a gente se vê sozinho? Porque a gente foi os únicos malucos que divulgaram para o resto do universo onde a gente está.
Então, de acordo com a ideia do Berserker, quem sabe a gente já está na mira. Entendi. Só tá chegando até nós, entendeu? Que é o que a gente chama hoje de projeto MET, né? Que é Message to Extraterrestrial Intelligence, né? E a gente tá loucamente ali mandando, tipo, galera... O que você acha? Porque isso deu uma treta gigante no meio científico de ética científica, né? Porque, por exemplo, nunca perguntaram pra mim se eu queria que mandasse a posição da humanidade, nem pra você, nem pra ninguém, né? E os caras resolveram mandar, né? E aí? Eu não sou contra a ideia de tentar se comunicar com alienígenas ou com civilizações extraterrestres. Tipo, a ideia em si eu não sou contra. Agora, eu acho que é um problema muito sério de quem responde pela Terra. Sim. Quem que vai fazer essa comunicação e com qual intenção? Sabe, tipo, é um órgão governamental? De qual governo? E se esse governo tiver interesses diferentes sei lá, da galera que tá aqui vivendo comigo, sabe, no meu país? Certo, tipo, claro. Quem que vai responder pela Terra? O que a gente vai fazer quanto a isso? Então, pra mim, essa questão é a mais complicada. Mas eu vou ser sincero que eu não acho que a hipótese do Berserker seja talvez verdade, sabe? Eu acho que se existe vida pelo universo, eu gostaria de acreditar que ela tem intenções pacíficas. Ah, é? De que a gente vive num universo maravilhoso do Star Trek, sabe? Que a gente só tá esperando pra entrar na Federação Galáctica, assim. Mas é porque aí a gente usa a própria exploração humana, né, cara? Sim. Quando veio alguma civilização que era mais poderosa do que a outra, ela sempre foi opressora, né? Sim. Ela sempre subjugou a civilização que era menos tecnologicamente avançada. E aí a gente usa isso como se isso fosse uma regra para o universo. E tem um ponto que daí ele meio que acaba com o meu argumento, ele é uma fraqueza do meu argumento de todo mundo ser pacífico, que, por exemplo, vamos supor que a gente seja um estágio ainda muito inicial tecnológico. Quando tu vai construir uma casa, por exemplo, tu olha no terreno, tu se importa com as formigas? Não, né? Vai lá e amassa tudo. Mete a casa em cima, sabe? Da mesma maneira, e se a galera quiser, sei lá, destruir a Terra pra construir uma rodovia espacial, sabe? Um negócio assim, tipo... Exato, aí é passar por cima, né? Pode ser que a gente esteja tão inicialmente na árvore tecnológica que isso seja simplesmente... Eles não vejam a gente como vida inteligente que merece ser cuidada ou coisa do tipo. Caso exista outra civilização, algo assim, né? Mas essa do Berserk, você falou que ela nasceu na cultura pop, porque nasceu no quê? Nos filmes? Nasceu num filme que, se eu não me engano, eu não lembro exatamente o nome da trilogia. Se eu não me engano, é Berserker. Ah, é? Só que não é aquele anime famoso. Tem um anime famoso chamado Berserker, não é esse. É tipo um livro de ficção científica que foi continuado por, 40 anos, uma coisa assim. Caramba. E aí depois isso acabou entrando na ciência propriamente dita, com cálculos e tudo mais. Entendi. Principalmente quando surgiu a ideia das máquinas de von Neumann, os robôs autorreplicantes, e a possibilidade de colonizar, sei lá, o universo, ou a galáxia, pelo menos, usando robôs. Entendi. E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuíno. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade e essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Exatamente. Pode ser que todo mundo Tá todo mundo com medo. Exatamente, Tá sabe? todo mundo com medo. É um jogo como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Uma saquei. Acaba virando... A parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. São geralmente as civilizações que querem, tipo... procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes, tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos, e se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então acho melhor a gente começar a destruir tudo que use isso, sabe? Saquei.
é uma possibilidade, né? O pessoal entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que tá ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende 2 fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos pra tem enganar, 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou vai nas duas e tá todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais repetiu? E se foi uma civilização que acabou chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça pra fora dos galhos, assim, e a gente tá tipo, é o próximo, sabe? A gente agora tá só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Hein? Só que o dele ainda foi benéfico, se for para pensar, porque não era emissão de rádio, era não. emissão eletromagnética. O cara Era um tinha que pegar o disco, né? tipo, alguém vai ter que achar a Voyager. Ela Tem que emite achar o sinais, disco. mas são fracos e são direcionados à Terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho assim e fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Sabe? Tu lembra a mensagem é de Cibo, que você disse? Não. Mais Mensagem nova é desse- agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Ah. Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional. Mas aí então tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando de ignorante. Não vamos lá. Deixa, eles mesmos vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz Os caras estão uma brigando por comunicação- One Piece, cara. Imagina pega a treta do One Piece e manda pra civilização. Na hora que a civilização vê, vai lá, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum, eu vou passar longe. Vai que passa pra todo mundo, sabe? Tipo, fica longe dele, né? Exatamente. Esses caras eles vão se matar. Mas então, porque aí ela junta com a do Berserker, né? Que a gente tá mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo é todo mundo mal, e aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mal, tá. que só precisa de Uma ser mal. E aí a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu tô numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma, tipo, Claro. umas intenções não tão boas, digamos, sabe? Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então já começa, sabe, a ficar... Imagina se a gente tem 1000 civilizações na galáxia e 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? É. Só aquele... É 1% vagabundo. exatamente. Literalmente, nesse caso. Então, aí é complicado. E a gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou contra esse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou pra pensar que se a gente tá ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda? Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou que, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os Exatamente. picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando pro lado errado também, né? Tá ouvindo pra lá e tá vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, pra mim, vai ser a maior dúvida que a gente pra sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal WOW, Aham. o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é tipo 2 faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Porque Isso. daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas pares de duas orelhas, duas né? orelhas. E pra mim a maior dúvida sempre vai ser essa, de será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico, tipo alguma coisa que deu errado, ou sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal, ou até mesmo terráquea a origem, ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo, a gente não tem como confirmar de onde que veio. Porque o próprio local da galáxia de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha, então, que o WoW, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou e aí Assim, se escondeu. Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal WOW, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra.
Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal ou talvez seja o melhor, até hoje. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi pro outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, ó. A tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, pra solução do paradoxo de Fermi, ó. A teoria das duas fogueiras. Aí, ó. Eu tenho uma ideia ainda melhor. A gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo. Sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça pra fora do galho neles e volta pra Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Tá doido. Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática é muito simples. Exato. Mas o paradoxo de Fermi, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo, toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o paradoxo de Fermi sem querer. Ele diz que a gente está sozinho, né? Porque... ninguém passou pelo Ninguém filtro, passou, né? Provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na Ele original não levou tinha longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no paradoxo de Fermi, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras criam guerra e tal e se autodestrói. Eu acho que o Michael Shermer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual que é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente, tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... o ser humano é a mesma coisa. Exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E, se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois aí nos comentários, eu mandar um superchat, mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se for parar para pensar na civilização moderna, a gente tá... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá aí o risco aí tá... O cara tá viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também, né? Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só. Que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é: a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim. E o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos, né? O The Day After. Day After foi um filme, cara, quando eu vi assim, eu falei, caramba, cara, se for isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de, a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco, Então. Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível, assim, que eu tenho, é esse aí mesmo. É da
destruição por meio disso aí. Eu tô lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco. Qual que é a probabilidade disso acontecer. E isso é um campo de estudo relativamente novo. Porque não era levado muito a sério pelas pessoas. Tipo, tá, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí, com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca a chance de extinção humana nos próximos 100 anos em 1/6. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba. Não tô confortável com esse valor, sabe? É muito grande. Então, doideira. roda aí 6 civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos. Porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que pode ser um recomeço. Que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso, fique para trás e a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex machina, sabe? Sim, sim. Que é um negócio, também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência Bomba nuclear, artificial. bomba nuclear vai ser um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são 9 filtros. 9, que é aquela lista que o cara fez, né? São 9. E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque Exatamente. É um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai da biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai. Continua a lista. Reprodução, propagação, né, da espécie, e vai indo, né? E por isso que em 2000 e... Quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, 1996. 96, que tinha o ALN supostos... 84001, que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marine e Projeto Viking. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97, aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo, e ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida, pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base nesse meteorito, né? Tipo, ele tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente, não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí, por isso que resolveram voltar a explorar Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro, de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, vamos supor, então, que a gente vá para Marte e ache vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa, provavelmente, que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Então, nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa, Eu tinha um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é: não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta, eu tenho essa curiosidade, então qualquer, mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo. Em outro lugar, né?